Meu nome é Sara Levi. Tenho 52 anos e nasci em Haifa, Israel. Até pouco tempo atrás, minha vida era comum. Não era religiosa, tampouco buscava respostas espirituais. Mas no dia 28 de março de 2025, tudo mudou. Um acidente trágico me levou a atravessar a fronteira da vida. E do outro lado, encontrei algo que ninguém jamais me contou que seria possível. Vi, ouvi e senti coisas que mudaram completamente a forma como vejo o mundo. E entre tudo o que experimentei, houve um encontro que jamais esquecerei. Jesus me mostrou revelações sobre Israel, os Estados Unidos e até sobre Donald Trump. Por mais difícil que seja acreditar, não estou contando isso por mim. Estou contando porque ele me pediu. Isso não tem a ver com política, tem a ver com eternidade. Naquela manhã, tudo parecia igual. Acordei atrasada, como sempre, e saí correndo para pegar o ônibus que me levava ao trabalho, no centro de Haifa. Meu pensamento estava longe. Nas tarefas do dia, nos e-mails, nas contas, nas compras que eu precisava fazer depois do expediente. A cidade estava agitada, buzinas para todo lado, pessoas atravessando apressadas. Era só mais um dia comum. A fé não fazia parte da minha rotina. Sim, eu nasci em uma família judia, mas nunca pratiquei. Valorizava as tradições, a cultura, a família, mas Deus, ele sempre pareceu muito distante. Eu estava com o celular na mão, distraída, quando ouvi o som mais agudo e assustador da minha vida. Pneus cantando. Um barulho seco, estrondoso. O ônibus subiu na calçada. Não tive nem tempo de gritar. Foi tudo muito rápido. O impacto foi como ser atingida por um trem. Meu corpo foi lançado e as vozes ao redor viraram ruído. Gritos, correria, sirenes. Mas, estranhamente, eu não sentia dor. Senti uma paz absurda, como se eu estivesse assistindo a tudo de fora. Vi meu corpo estendido no chão e pessoas correndo até ele. Mas eu estava acima, flutuando. Um calor suave me envolvia. E então ouvi uma voz, clara, firme, familiar. Sara Levi, você ainda não terminou. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Foi nesse momento que tudo se transformou. As imagens da rua, dos carros, da multidão, começaram a se dissolver como tinta escorrendo em papel molhado. Num piscar de olhos, já não estava mais em Haifa. Me vi de pé em plena praça Dizengoff, em Tel Aviv. Mas não era a praça que eu conhecia. Estava vazia, silenciosa, como se fosse uma pintura congelada no tempo. Foi quando ouvi novamente a voz. Este não é o Tel Aviv da terra. Você está vendo o reflexo espiritual. Antes que eu pudesse compreender o que aquilo significava, o ar ao meu redor vibrou. E então, diante de mim, uma cena terrível se desdobrou. Vi um atentado terrorista acontecendo em câmera lenta. Um artefato explodindo, pessoas correndo desesperadas, gritos, pânico. E tudo parecia durar uma eternidade. Mas o mais impactante não foi o que vi, foi o que senti. Eu não era uma simples espectadora. Eu sentia cada súplica, cada lágrima, cada prece lançada ao céu. Era como se eu estivesse conectada ao espírito de cada pessoa naquele lugar. Judeus, muçulmanos, até mesmo ateus. Todos no fundo clamando por algo maior, por alguém, por Deus. Naquele instante final, cada clamor se transformava em luz, subindo aos céus como se carregasse consigo o próprio coração humano. Ouvi a voz novamente, dizendo que a dor na terra provoca um movimento no céu, mas que poucos compreendem a força de um único grito de alma. Então, de repente, o caos ao meu redor congelou, como se o tempo tivesse sido pausado. E foi aí que eu o vi, um homem vestido de branco, simples, parado bem no meio daquele cenário de horror. Ele não demonstrava medo, tampouco pressa. Sua presença era como um lago sereno no meio de um furacão. Era Jesus, mas não como o imaginamos nas pinturas. Ele tinha traços judaicos, como alguém que poderia muito bem estar sentado à mesa da minha família num jantar de Shabat. E os olhos, meu Deus, os olhos dele, eram profundos. Havia neles uma mistura de amor e tristeza que quebrava qualquer resistência dentro de mim. Ele me chamou pelo nome, Sara. Só de ouvir minha identidade nos lábios dele, me desfiz por dentro. Então disse, venha, há mais que você precisa ver. Assim que ele falou, tudo ao meu redor começou a desaparecer. A bomba, as pessoas, Tel Aviv inteira. Tudo se desfez como fumaça soprada ao vento. Em um piscar de olhos, eu estava em um lugar imenso, sem chão, sem céu, só luz. Mas não era uma luz que ofuscava. Era viva. Pulsava como se tivesse um coração. Agora você está entre o tempo e a eternidade, ele me disse. Não consegui responder.
As palavras pareciam pequenas demais, mas meus pensamentos, esses estavam todos expostos. Cada dúvida, cada pergunta que eu já tinha feito em silêncio. E então ele falou: "Você nunca acreditou em mim, sem julgamento, sem dureza. Mas eu sempre conheci você." Naquele momento, compreendi que ele não era um Deus distante, não era alguém estranho ao meu povo. Ele era o Leão de Judá, o Messias que esperávamos e que deixamos passar. Estendeu sua mão e diante de mim começaram a se revelar camadas da história. Vi o passado de Israel, a aliança, os profetas. Vi Moisés, Davi, Esther, suas orações ainda vivas, ainda atuantes no céu. A história de Israel não terminou. Ele me disse: "Mas seu coração precisa voltar para mim, não para a política nem para o poder." Suas palavras rasgaram tudo o que eu acreditava ser verdade até então. E então, ele me mostrou as nações. De repente, eu estava suspensa acima de um mapa do mundo, mas não como o conhecemos. As nações estavam ligadas por fios de luz. Alguns vibravam, cheios de vida. Outros estavam desfiados, escurecidos. Observei o fio de Israel pulsar e se entrelaçar com outro fio brilhante. Era o dos Estados Unidos. "Seus destinos estão entrelaçados por meu propósito", ele explicou. "Mas o inimigo tenta separar aquilo que eu uni." Ele apontou para regiões onde a escuridão avançava de forma sutil, enganosa. Não eram exércitos. Eram ideias, mentiras, mudanças culturais que minavam a verdade. E então vi uma figura, ousada, direta, familiar. Donald Trump. "Ele não é um salvador", Jesus disse com clareza, "mas foi um instrumento para sacudir estruturas que resistiam à minha mão." Pude ver a batalha espiritual ao redor dele. Não era sobre partidos, nem política. Era sobre tempo, sobre um chamado que se manifestava em meio ao conflito. A queda dele, o retorno à influência, nada disso era aleatório. Tudo fazia parte de um cenário maior, como peças cuidadosamente dispostas em um tabuleiro cósmico. "Não se trata de um homem", Jesus disse com firmeza. "Trata-se de despertar o meu povo para o tempo em que estão vivendo." Seus olhos se voltaram para mim com uma intensidade que eu jamais tinha sentido. "Sara, quando você voltar precisa falar, mas não fale com medo, fale com clareza. Meus filhos estão perecendo, não por falta de fé, mas por falta de entendimento." As palavras dele se gravaram em mim com uma força que nenhuma explicação consegue alcançar. O mapa das nações se apagava diante dos meus olhos, mas a mensagem continuava viva dentro de mim. "Prepare-os, avise-os. O tempo não é para depois, é agora." E então, num instante, me vi diante de alguém completamente diferente. Não era Jesus. Ainda não. Era outro ser. Um homem feito de pura luz. Seu corpo parecia se mover e permanecer estático ao mesmo tempo. Uma dança entre o eterno e o presente. As vestes que o cobriam brilhavam com letras hebraicas, que pulsavam como se respirassem. Ele não abriu a boca, mas eu ouvi cada palavra nitidamente dentro de mim. "Sara, filha de Levi, você já era conhecida antes mesmo que as estrelas fossem colocadas no céu." Não era um elogio bonito. Era uma verdade que pesava com propósito. Senti minha vida inteira percorrer meu ser, não como lembranças, mas como partes entrelaçadas de algo infinitamente maior que eu mesma. "Você não está aqui como recompensa. Está aqui para receber revelação." Ele estendeu a mão e entre seus dedos surgiu um rolo. Não era de papel. Era feito de luz dobrada sobre si mesma. Símbolos vivos se moviam em sua superfície. Nomes, eventos, tempos. Este é o rolo das nações. Poucos podem vê-lo. Quando o rolo se abriu, vi o nome de Israel brilhar com uma força intensa. Mas o que mais me surpreendeu foi ver esse nome se entrelaçar com outros inesperados. Pérsia, América, Rússia, até mesmo China. Eram fios de luz e sombra, entrelaçados em uma tapeçaria viva. "Profecia não é previsão", ele disse. "É reflexo. É o resultado do alinhamento entre o que se escolhe na luz ou nas sombras." Vi líderes surgindo e caindo. Alguns cientes de que estavam sendo usados por Deus. Outros nem sequer imaginavam. Mas cada decisão deixava marcas naquele rolo, alterando os rumos da história. E então ele disse algo que me gelou por dentro. O tempo de brincar de religião acabou. O despertar de Israel vai sacudir a terra, mas antes disso, ela precisa enxergar o seu Messias. Foi nesse momento que senti outra presença se aproximando. Uma presença maior, mais intensa, indescritível.
e eu soube, no mesmo instante, que era ele. Quando Jesus se aproximou, o rolo das nações se ergueu, pairando entre nós. Seus olhos, como é difícil descrever, eles refletiam tudo, cada nação, cada alma, cada tempo, passado, presente e futuro, como se tudo coexistisse em um só olhar. Ele colocou a mão sobre o rolo e os símbolos reagiram, pulsando em luz. Sara, o que você vê não está selado. A intercessão pode mudar o que o orgulho destruiria. E então ele me mostrou cenas que me marcaram profundamente. Não eram tanques nem aviões de guerra, mas pessoas simples, orando. Reuniões pequenas, famílias em silêncio dentro de suas casas. Suas orações não eram frágeis. Eram como espadas cortando a escuridão espiritual, redesenhando os fios daquele rolo. Vi novamente Israel, mas dessa vez reparei nos desgastes, nas bordas desfiadas, nas concessões feitas ao longo do tempo, nas idolatrias travestidas de progresso. No entanto, em meio à fragilidade, havia brasas acesas, pequenas, mas intensas. Estes são o meu remanescente, Jesus disse. Não buscam poder, mas a presença. Em seguida surgiu o fio da América, tremendo, como se estivesse sob cerco. Mas a guerra não era de armas, era de identidade. Conforme o coração de Israel retornar para mim, a clareza da América também será restaurada. Ele explicou. Mas essa batalha é espiritual, não política. O rolo se enrolou sozinho, como selando aquele momento no tempo. O tempo é curto, mas a graça é suficiente. Não havia desespero em suas palavras, apenas propósito. Foi o instante em que tudo aquilo que eu acreditava saber se desfez. Jesus estava ali diante de mim, não como um mestre manso, mas como o leão de Judá. Uma força indescritível emanava dele. Era como se seus pés estivessem fincados no solo de Jerusalém, mesmo estando naquele lugar eterno. Sara, você me esperou sem saber, mas eu nunca me afastei de você. Sua voz abalou tudo em mim. Não havia mais dúvidas. Aquele não era um Messias estranho. Ele era a raiz viva da esperança do meu povo. Aquele que nossos profetas enxergaram apenas de longe. Agora estava ali, inteiro, real. Eu vim pelas ovelhas perdidas de Israel, ele disse, e voltarei por aqueles que enfim irão ver. Ao nosso redor, imagens começaram a surgir. O muro das lamentações, o deserto, sinagogas cheias de louvor, e sobre tudo isso pairava uma tensão sagrada, como se o próprio céu estivesse inclinado, esperando. A cegueira de Israel não foi castigo, ele disse com ternura. Foi parte do mistério. Mas agora o véu está se rasgando. Chorei por meu povo. Chorei por mim mesma. Não tenha medo, ele disse. Um remanescente se levantará. E você, Sara, será uma voz entre eles. Então, ele colocou a mão sobre meu coração. E naquele instante, tudo dentro de mim que ainda resistia se desfez. Eu soube, com uma certeza que não precisava mais de provas, que Yeshua, Jesus, sempre foi e sempre será o Messias prometido ao nosso povo. Minhas lágrimas desciam, e ele ergueu sua mão, e então tudo ao nosso redor se transformou. Passei a ver Israel não como uma nação limitada por fronteiras, mas como um portal, um limiar espiritual entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra, Israel era como um marcador do tempo de Deus. Jesus me disse, o mundo observa sua política, mas o céu observa seu coração. E então, ele começou a me mostrar camadas da verdadeira identidade de Israel, a aliança, a terra, o povo. Mas o que mais me marcou foi o que vi além disso. Uma guerra espiritual intensa, sendo travada por causa de seu propósito. Não era sobre disputas territoriais, era sobre influência. O inimigo estava tentando redefinir o chamado de Israel, transformando-a em um símbolo de tolerância sem verdade, de unidade sem santidade. Vi movimentos se formando dentro e fora do país, pressionando por uma nova versão de Israel, uma que rompia completamente com sua aliança com Deus. Ainda assim, no meio de tudo isso, havia lampejos de esperança, pequenos grupos de oração escondidos, círculos silenciosos de fé, judeus messiânicos que se mantinham firmes, mesmo sem alarde. Esses são meus guerreiros, ele disse. Suas orações ressoam mais alto no céu do que qualquer política de governo. Então vi como cada celebração, cada Shabat, cada canção ancestral cantada com fé eram como chaves que destrancavam propósitos divinos espalhados pela terra.
E foi nesse instante que ele disse algo que me atravessou como uma flecha. Quando Israel voltar para mim, ela acenderá um avivamento em lugares que há muito foram considerados perdidos. O papel espiritual de Israel nunca foi apenas sobreviver, sempre foi despertar, ser o ponto de partida de um mover espiritual que tocaria o mundo inteiro. E então, ele se dirigiu a mim com ternura e firmeza. Sara, você vai dizer a eles, diga ao meu povo que eles não são apenas sobreviventes. Eles são portadores da minha glória. A visão começou a desaparecer, mas o peso daquelas palavras ficou comigo. Eu sabia, ali, que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. E então, a imagem de Israel se desvaneceu, e diante de mim surgiu algo novo. Não era um mapa, era a América. Mas não como terra e política, era um corpo vivo. Suas estradas eram veias, seu fôlego, as orações do povo. Mas o coração estava enfraquecido, oscilando. O destino da América nunca foi político, disse Jesus. Sempre foi espiritual. Assistia a forças invisíveis, imperceptíveis ao olhar humano, puxando a alma daquela nação. Ideologias disfarçadas de sabedoria, divisões mascaradas de progresso. Os laços que a conectavam a Israel estavam se desfazendo, não por guerras, mas pelo esquecimento. Sua força nunca esteve no poder, mas na misericórdia. Ele sussurrou, e quando ela me esquece, sua base começa a tremer. Mas ainda havia esperança. Pequenas luzes espalhadas por todo o país. Não eram templos grandiosos ou estruturas religiosas. Eram casas simples, corações quebrantados, orações feitas no anonimato. E foi nesse silêncio humilde que a chama da esperança ainda resistia. Em meio ao cenário espiritual que se desenrolava diante de mim, vi pessoas comuns, crentes simples, em seus lares, recusando-se a se curvar aos ídolos culturais do tempo presente. Eram como brasas vivas, prontas para manter a chama acesa quando as estruturas externas ruíssem. Não era uma destruição que se aproximava, mas uma sacudida destinada a purificar. Jesus disse que a identidade da América estava diante de uma encruzilhada e que sua restauração dependeria de um realinhamento com o coração de Deus e com Israel. Não era um juízo, era um convite, mas havia urgência. Foi então que algo me abalou profundamente. De dentro da visão sobre a América, uma figura se revelou. Era inconfundível, Donald Trump, mas ali, naquele plano, ele não era político, nem celebridade. Era um agente de ruptura no campo espiritual. Sara, Jesus disse, eu não escolho os vasos pela perfeição, mas pelo propósito. Vi então como sua ascensão havia sido como uma pedra lançada em um lago estagnado. As ondas se espalhavam, perturbando agendas humanas e até demoníacas. Ele não era a resposta, era a interrogação, a provocação que fazia o oculto vir à tona. Mas a guerra não era por causa dele, era sobre o tempo que sua presença simbolizava. Fui levada a ver batalhas nos bastidores, não nos salões do parlamento, mas em tribunais espirituais, onde acusações, intervenções e decretos estavam sendo discutidos. Jesus disse que o papel de Trump ainda não havia terminado, mas estava mudando. E então veio um alerta. O foco precisa voltar para mim, não para os homens. Ele me advertiu sobre um engano perigoso, a tendência de alguns crentes colocarem sua esperança em salvadores políticos, esquecendo-se do poder da oração e do arrependimento. Eu uso reis e agentes de mudança, ele disse, mas o meu reino não é deste mundo. Depois mostrou-me outra cena, crentes despertando, percebendo que sua autoridade não está nas urnas, mas na ousadia diante do trono de Deus. Trump havia agitado as águas. Agora, o povo de Deus precisava aprender a caminhar sobre elas. A visão se expandiu ainda mais. O mundo deixou de ser um conjunto de países separados. Tornei a vê-lo como um grande campo de batalha espiritual. As nações não estavam guerreando por território, mas por almas. Essa é a verdadeira guerra, disse Jesus. Não é contra carne ou sangue, mas contra forças invisíveis, mentiras disfarçadas que tentam escravizar a mente humana. Vi sombras envolvendo a mídia, a educação, o entretenimento, moldando a verdade em mentiras tão sutis que a maioria sequer percebia. Mas então, no meio daquela escuridão, surgiram intercessores, guerreiros sem nome, sem rosto, ajoelhados em lugares escondidos. Suas orações cortavam as trevas como flechas de fogo. Esses são os meus ocultos, disse ele.
Em 1 hora de oração, fazem mais do que exércitos fazem em anos de estratégia. E então, mais uma vez, Israel surgiu diante de mim. Seu papel era crucial. À medida que seu povo retornava à aliança, a influência espiritual de Israel se espalhava, empurrando a escuridão além de suas fronteiras. O inimigo teme uma Israel desperta, porque a sua voz tem poder para abalar estruturas. Vi alianças sendo formadas, não políticas, mas espirituais, entre nações e remanescentes fiéis. Eram fios de luz conectando corações, atravessando fronteiras, unindo guerreiros silenciosos num só propósito. Enquanto eu observava tudo aquilo, vi os continentes se entrelaçando como fios de luz, formando uma grande rede de avivamento ao redor do mundo. Mas, ao mesmo tempo em que a colheita era abundante, a ilusão também era profunda. Jesus me olhou com um olhar que misturava dor e amor ardente e disse: "Isso não é o fim, é a separação entre o trigo e o joio, entre a verdade e a ilusão." Foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu. Ele voltou meu olhar para Israel, e então presenciei cenas que jamais esquecerei. Vi mulheres idosas em Jerusalém, mãos trêmulas, balançando suavemente enquanto sussurravam os salmos. Vi soldados jovens murmurando orações em silêncio nos postos de controle. Crianças pequenas recitavam bênçãos antigas com uma reverência que parecia vir de outra época. Cada palavra, cada respiração subia como incenso aos céus, tecendo um escudo de luz invisível ao redor do país. Essas orações não são relíquias, ele me disse. São armas, são escudos. Elas sustentam o que a política jamais poderá manter de pé. Então me mostrou momentos em que, humanamente, Israel já deveria ter sido destruída, mas mãos invisíveis intervieram por causa daquelas orações discretas. No entanto, também me fez ver uma realidade dolorosa. Muitos judeus haviam se desconectado da força espiritual de sua própria herança. O que antes era revelação virou apenas ritual. Eles recitam minhas palavras, mas não me enxergam nelas, disse Jesus com uma tristeza que apertava o peito. E mesmo assim, havia esperança. Vi uma onda se levantar, homens e mulheres judeus, jovens e idosos, despertando para a verdade sobre Yeshua. Suas orações não substituíam as tradições, mas fundiam o antigo com o novo, revelando uma força espiritual tão intensa que parecia explodir em luz no mundo invisível. Esses serão os que carregarão a tocha, disse ele. Eles vão reabrir os poços antigos. Eles vão chamar Israel de volta para mim. Senti uma urgência que me atravessava por dentro. Diga a eles, Sara, as orações deles são ouvidas. A aliança é eterna, mas o tempo de despertar é agora. A imagem das mães, pais, soldados e crianças orando permanece comigo como algo mais real do que qualquer notícia que já li. E naquele instante, compreendi. Meu povo está à beira do maior despertar espiritual desde os tempos dos profetas. Mas quando Jesus me mostrou essa parte, seu semblante mudou. Ficou sério. Agora, Sara, você precisa ver o que os engana. Num piscar de olhos, a luz ao redor não se apagou, mas perdeu sua pureza. Era um brilho falso. Bonito, envolvente, sedutor. Vi movimentos surgindo em Israel, cobertos por uma aparência de verdade, mas enraizados em algo que não vinha de Deus. Vi palavras que pareciam nobres: unidade, progresso, paz. Mas por trás delas havia raízes que não brotavam da verdade de Deus. Essa é a ilusão, Jesus me disse. Uma paz oferecida sem a minha presença. Uma aliança feita por conveniência, não por consagração. Vi líderes diante de câmeras, assinando acordos que pareciam justos, mas carregavam veneno espiritual. Prometiam segurança, mas em troca do silêncio quanto ao chamado divino de Israel. Era sutil, tão sutil, que até mesmo pessoas piedosas estavam sendo adormecidas sem perceber. Falarão de harmonia, de tolerância, ele continuou. Mas pedirão que vocês deixem para trás sua aliança. Para serem aceitos, terão que esquecer quem são. Vi a pressão internacional crescendo, empurrando Israel a se redefinir, não mais como povo escolhido, mas como um símbolo moderno, secular, moldado para caber nos moldes de um mundo globalizado. A identidade ancestral estava sendo esculpida de forma delicada, não pela força, mas pela sedução. Mas no meio disso tudo, vi crentes, judeus messiânicos, intercessores silenciosos,
firmes na brecha. Eles não gritavam, choravam, oravam, e seus clamores atravessavam a ilusão como flechas invisíveis, rasgando o véu do engano. Essa cortina só será retirada pela persistência dos fiéis, disse Jesus. Isso não é uma disputa política, é uma sedução espiritual. E o único antídoto é a verdade dita com amor, embebida em oração. Você vai avisá-los, Sara, com doçura, mas com firmeza. Chame-os de volta. E então ele ampliou minha visão. Vi outras nações além de Israel também tremendo sob a mesma mentira. Movimentos sendo exaltados como conquistas morais, mas que cortavam laços com a ordem de Deus. Igrejas abrindo concessões para parecerem modernas. Governos impondo ideologias que embaralhavam a verdade até ela se tornar irreconhecível. Essa não é apenas a prova de Israel, disse ele. É a peneira de toda a terra. E mesmo com a escuridão tentando cobrir os povos, pontos de luz começavam a surgir. Vi avivamentos secretos no Irã, cultos clandestinos na China, movimentos inesperados de Deus em lugares que o mundo já havia condenado ao esquecimento. O avivamento não será como antes, ele me explicou. Ele surgirá dos invisíveis, dos rejeitados, dos famintos pela verdade, não pelos aplausos. Nos Estados Unidos vi lares simples, onde famílias se reuniam para abrir novamente a Bíblia, não por costume, mas como quem respira. Na Europa, vi igrejas cansadas voltarem a pulsar, despertadas por uma nova geração que começava a fazer perguntas perigosas. E se tivermos deixado ele passar esse tempo todo, o despertar não seria mais sobre púlpitos, disse Jesus. Seria sobre a presença, e o papel de Israel nesse processo era essencial. À medida que Israel despertar, as nações também despertarão. Os olhos dela vão destravar a visão dos outros. Então ele me mostrou uma rede global de crentes, conectados não por placas de igrejas, mas por uma sede desesperada pelo verdadeiro Jesus. Era algo que ia muito além da política. Era o coração de um povo voltando para casa. Era como se dois reinos estivessem em colisão, e essa colisão não cessaria tão cedo. Pelo contrário, o abalo iria se intensificar. Mas no meio dessa agitação, o ouro começaria a emergir. O que Jesus me mostrou em seguida foi difícil de encarar. Ele estendeu a mão e diante de nós surgiu um imenso campo. O trigo dançava suavemente ao vento, dourado, pronto para a colheita. Mas entre os feixes estavam misturados joios tão parecidos com o trigo que, num primeiro olhar, era quase impossível distinguir. Essa é a minha igreja. Esse é o meu Israel. Esse é o mundo, disse ele. Então, um vento repentino soprou por entre o campo. O trigo se curvava com graça, flexível, movido pelo sopro de Deus. Já o joio permanecia rígido e imóvel, resistindo ao fluxo. É assim que eu separo, ele sussurrou. Nada de arrancar com violência, nada de julgamentos humanos. Apenas o sopro contínuo e insistente do Espírito, revelando o que é verdadeiro. Vi líderes que falavam alto sobre Deus, mas cujas raízes eram rasas e o fruto amargo. E vi também servos ocultos, desconhecidos pelo mundo, com vidas impregnadas de humildade e obediência. Muitos dos que são primeiros aos olhos dos homens serão os últimos no meu reino. Para Israel, essa separação seria profunda. Judeus que haviam trocado a aliança por conveniência teriam que escolher. Crentes messiânicos, antes ignorados, se levantariam com uma clareza que não poderia mais ser abafada. Isso não é castigo, Jesus disse com firmeza. É purificação, é a preparação da noiva. Ele me mostrou pessoas sendo confrontadas com escolhas claras, compromisso ou consagração. Não em grandes eventos públicos, mas nas pequenas decisões cotidianas. Diga a eles, Sara, essa é a hora da decisão. Naquele momento, me senti esmagada. Quem era eu para carregar algo assim? Mas os olhos de Jesus suavizaram. Ele se aproximou e sua presença me envolveu como um manto. Sara, você não foi escolhida por ser perfeita. Foi escolhida porque está disposta. Ele colocou a mão sobre o meu coração. De imediato senti um peso, mas não era fardo. Era missão. Um saber silencioso de que eu não poderia mais me calar. Você vai falar, vai escrever, vai alertar, mas também vai convidar. Vi a mim mesma em pequenos encontros, dividindo com outros tudo aquilo que eu havia presenciado. E vi pessoas chorando, não de tristeza, mas de algo mais profundo, algo que tocava a alma. Não era pela eloquência,
Era pela verdade que atravessava a névoa do engano. Eu entendi que não estaria sozinha. Outros também estavam sendo despertados. Jesus nunca prometeu que seria confortável. Na verdade, eu vi rostos virando para o outro lado. Alguns não suportariam a mensagem, pois ela mexia com tudo o que acreditavam até ali. Mas também vi correntes sendo quebradas, olhos se abrindo, um remanescente se levantando. Fale do meu amor, fale da minha aliança, fale da minha volta. Sua mão se afastou, mas o toque ficou. Era como um selo em meu espírito. Eu tinha visto o rolo, eu tinha ouvido sua voz. Agora precisava ir. Naquele instante soube que minha vida jamais seria a mesma. A antiga Sara ficou naquela rua em Haifa. A que retornava carregava o fogo da revelação. E quando a visão começou a se apagar, senti o chamado de volta para meu corpo terreno. Mas suas últimas palavras ecoavam mais alto que tudo. O tempo é curto, mas a minha misericórdia é grande. Chame-os para mim. O retorno foi brutal. Num momento eu estava na glória, no seguinte, fui lançada de volta à dor. Era como tentar empurrar a alma inteira num corpo pequeno demais. A dor tomou cada parte do meu ser. Ouvi vozes, sirenes, mãos pressionando meu peito. Ela voltou. Temos pulso. A voz do paramédico parecia espantada, quase sem acreditar. O ar rasgava minha garganta enquanto eu voltava a respirar. A realidade me atingiu com toda a sua aspereza. O frio do asfalto em Haifa, o gosto de sangue na boca. Mas bem no fundo, debaixo de toda aquela dor, ardia o lugar onde a mão dele havia tocado o meu coração. Eu estava viva, mas não era mais a mesma. Os médicos, mais tarde, chamaram aquilo de milagre. Você não deveria ter sobrevivido, disseram. Sem batimentos por 4 minutos, sem oxigênio, e ainda assim você está aqui. Mas eu sabia o porquê. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, as lembranças do encontro voltavam com força. Não como sonhos, mas como algo mais real que tudo o que eu já havia vivido. Cada palavra, cada imagem gravada na alma. O mais difícil era perceber que minha vida não podia mais voltar ao que era. Aquela mulher que se preocupava apenas com pequenas rotinas, alheia à guerra espiritual ao redor do próprio povo. Ela tinha morrido naquela calçada. Agora eu tinha uma missão. Você vai contar, Sara, ele havia dito, e eu sabia que obedeceria. Por que estou contando isso a você? Porque não foi só para mim. As palavras finais de Jesus ainda ardem em mim. O tempo é curto. Meu povo precisa despertar. Isso não tem a ver com política. Não é sobre direita ou esquerda. Não é sobre debates religiosos. É sobre uma realidade espiritual que a maioria ainda não enxerga. Israel está de pé, bem no meio de uma encruzilhada profética. As nações estão se alinhando, enganando, sacudindo-se. E mesmo assim, no meio de tudo isso, Deus está chamando o seu povo, judeus e gentios, para acordar, para abrir os olhos, para entender o tempo em que estamos vivendo. O engano é real, e a sedução de uma vida confortável tem um poder silencioso, quase hipnótico. Mas mesmo assim, o convite para voltar ao verdadeiro Messias continua aberto. Jesus não me mostrou destruição, ele me mostrou um caminho de misericórdia, só que com urgência. Um remanescente vai se levantar, mas eles precisam ouvir o chamado. É por isso que você está lendo isso agora. Não é por acaso. Talvez você tenha sentido algo, um incômodo no coração, uma voz suave dizendo, esse mundo não é o que parece. Talvez você tenha se agarrado à tradição ou se perdido no meio de concessões, sem saber mais onde encontrar a verdade. Então, deixa eu te dizer, Jesus é a verdade. Ele não é estranho a nós. Ele não é um Deus cristão. Ele é o Leão de Judá, o Messias prometido, aquele que os nossos profetas sonharam em ver. E ele me pediu que eu contasse isso a você. Agora contei. A escolha está nas suas mãos. Se puder levar uma única coisa da minha história, que seja esta. O tempo está mais avançado do que você imagina. Não estamos mais esperando eventos proféticos. Já estamos vivendo dentro deles. O abalo das nações, a confusão sobre identidade, as guerras, os enganos, tudo isso não são crises isoladas. São sinais de uma guerra mais profunda, uma batalha pela alma da humanidade. Para Israel isso é ainda mais íntimo. A nossa aliança, o nosso chamado, nunca mudaram. Mas muitos de nós nos esquecemos disso. Jesus me mostrou que o avivamento que acontecerá em Israel vai desencadear um despertar espiritual em escala global. Mas tudo começa dentro dos corações, não nas manchetes.
Começa com o retorno humilde à aliança, não com movimentos políticos grandiosos, seja nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro lugar. A chave é a mesma para todos: voltar para Ele. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia. Não precisa entender todos os mistérios. Só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Abre os meus olhos. Essa experiência que vivi não foi para me engrandecer. Foi para acordar você. Eu sobrevivi àquele acidente de ônibus por este momento, para chegar até você com essa mensagem, para te dizer que Jesus não é uma figura distante de algum livro antigo. Ele está vivo, Ele está se movendo, Ele está chamando e Ele está vindo. Não um dia. Seus passos já estão fazendo a terra tremer. E você, querido leitor, faz parte desse momento sagrado. Não durma enquanto isso acontece. Essa é a hora, com amor e urgência.